rádio vai existir daqui a 10 anos? Sempre vai existir, cara. Por quê? Porque a rádio, você ouve rádio como, assim, por alguns motivos, assim, né? Primeiro, você começa a ficar companheiro do rádio, assim, né? Você começa a conhecer os colunistas, você começa a gostar dos colunistas, você começa a já prever qual que vai ser a opinião de um colunista numa informação, sabe? Assim, porque, pensa bem, essa história de rádio ou outros veículos não existirem, isso já sempre, na história sempre foi essa assim, não, quando chegou o MP3 não vai existir mais rádio, né? Assim, quando chegar a internet não vai existir mais rádio. Pô, balela, a rádio está aí, forte como nunca, né? Assim, agora são as plataformas, Spotify, Deezer e tal, não sei o que, quando acontecer isso não vai existir mais rádio. Tá aí, cara, a rádio continua desse jeito, porque se fosse só música, é isso, se a pessoa ligasse numa rádio para ouvir só música, ela ficava só com plataforma, mas a questão não é só música, ela estabelece um relacionamento com a rádio, entendeu? Assim, então ela gosta das vinhetas, ela gosta dos jornalistas que estão ali, ela gosta dos colunistas, entendeu? Então isso nunca vai morrer. Então eu tenho, desculpa a pergunta, mas é porque para mim eu queria entender a estratégia hoje, eu quero que você me explique assim, uma estratégia que vocês usam hoje, que eu vou dar exemplo na minha parte, tá? Hoje eu tenho um carro, eu uso podcast dentro do carro, que é do Spotify, que você falou. Hoje o meu carro, ele já traz notícia. Se eu quiser, aí eu abro lá, tem lá, notícia de economia. Eu abro lá, eu tenho notícia, eu tenho uma BMW. Desculpa a pergunta, mas só para explicar que lá tem tudo. Sei. Como que você combate esse tipo de situação de um jovem? Se eu estou falando como jovem, os outros jovens também fazem isso. Sim. Qual que é o combate que você faz isso para as pessoas, para a gente começar a se conscientizar ao usar a rádio? Cara, tem um monte de estratégias, mas, por exemplo, assim, várias. Por exemplo, quando você vai num show, o show normalmente está sendo produzido com o apoio de alguma rádio, né? Aonde que você vai ouvir uma entrevista de um artista que você gosta, se não for numa rádio, entendeu? Assim, você pode ver na internet, mas, assim, a coisa às vezes não é dinâmica desse jeito. Então, assim, por exemplo, Lulu Santos esteve aqui fazendo um show. Pô, quem gosta do Lulu Santos, às vezes ouviu uma entrevista que a gente fez lá na rádio com ele, né, tocando alguma coisa, falando sobre essa questão de estar em Belo Horizonte, por exemplo, entendeu? Assim, é isso que eu estou te falando, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Sim. Você está dirigindo, você não vai ficar lendo a coisa, você tem que ficar ouvindo, né? Então, isso aí é assim, então você quer ouvir uma notícia. Outra, a coisa é dinâmica, às vezes trânsito, você está no trânsito, então assim, você quer saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem um programa lá que chama De Carona, que é uma delícia, o De Carona, porque é música com informação de trânsito, com informação de agenda do que está acontecendo na noite. Se você tiver que ficar procurando isso tudo na internet, você consegue essas mesmas informações, mas não é muito mais legal você estar dirigindo, estar ouvindo uma música que você gosta, de repente vem uma notícia assim, nossa, você está indo para tal lugar, cara, a avenida ali está interditada, porque está tendo um problema assim, assim, assado. Então, pô, você já tem essa informação antes, entendeu? Assim, antecipada, então você pode mudar a sua rota. Enfim, é uma companheiro, cara. Assim, essa estratégia é deixar a rádio cada vez mais conectada emocionalmente com você. Entendeu? É esse que é a diferença de você pegar lá e colocar no Spotify, você coloca lá no aleatório das suas músicas, você vai gostar das músicas, mas assim, o que mais? Entendeu? Não tem essa coisa próxima. Um lado humano ali, podendo se conectar com você no carro. Uma conexão emocional.